Salve, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do IdeaCast. Eu sou Hugo Farias e com vocês, Gleidson Bezerra. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao IdeaCast. Muito bem, hoje nós temos o prazer e a honra de ter em nossos estúdios a presença, do Coronel Edeilson. Seja muito bem-vindo, Coronel. Eu que agradeço, entendeu? Estamos aqui, pronto e à disposição, como sempre estivemos. Perfeito. Muito bem, a gente vai falar rapidinho aqui dos nossos apoiadores. Nós temos o apoio aqui da Nexus Auditorias e Assessorias. Temos o apoio também do Divina Gula Lanches, lanche de qualidade, comida ali saborosa. Divina Gula Lanches fica ali em frente ao Hospital São Rafael. Quem quiser dar uma passada lá para poder aproveitar dos lanches e poder saborear, fica à vontade. E também da agência Ideia, que trabalha com comunicação visual. Além disso, mídias sociais, trabalha com redes sociais. Procura a gente. A gente vai estar passando mais tarde os arrobas para vocês seguirem. Beleza? Vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo. Primeiro a gente queria falar com o Coronel, saber um pouquinho da trajetória dele, entender como surgiu a carreira militar na vida dele, se ele tinha isso desde criança, desde o início, ou se foi algo que apareceu, surgiu para ele, aconteceu. Conta um pouco pra gente, Coronel, como foi? Exato. Olha, a minha trajetória é de uma pessoa oriunda de uma família muito pobre. Sim. E que a única alternativa de vencer na vida era através dos estudos. E foi nos estudos que eu resolvi apostar. Perfeito. Na realidade, o meu objetivo era vencer na vida. E a Polícia Militar me apareceu como a primeira alternativa e a alternativa mais viável. E dentro desse propósito, eu prestei um concurso para soldado na cidade de Caxias, inclusive passei em primeiro lugar no concurso. O curso foi interrompido e eu fui remanejado para fazer o curso Imperatriz no ano de 1990. Sim. Concluí o curso de formação de soldado aqui, mas ciente de que eu não podia abrir mão do meu propósito. E naquele momento, a atividade policial era para me dar condições financeiras de prosseguir nos estudos. Claro. E diante desse entendimento, eu prestei o concurso do vestibular para Direito e consegui ser aprovado. Aqui em Imperatriz, na condição de soldado ainda. E naquele tempo foi um fato que chamou muita atenção das pessoas, porque o ingresso na Polícia Militar era com primeiro grau, eu já vinha com segundo grau. Sim. E as pessoas, e a universidade era praticamente a UFMA, a única que oferecia o curso de Direito aqui, não tinha essas universidades privadas. Sim. De certa forma que houve uns comentários, as pessoas ficaram surpresas, por um soldado ter passado Claro. no vestibular de Direito. E naquele tempo, na Polícia Militar, praticamente não tinha nem oficiais, nem praça com o curso de Direito e nem cursando. Tanto que eu fui uma das pessoas que, mesmo na condição de soldado, eu passei num curso onde também alguns oficiais passaram nesse curso. Muito bem. Aí a polícia foi fazendo parte da minha trajetória e eu fui evoluindo na carreira e optei por permanecer até o final. Perfeito. Você tinha quantos anos de idade nessa época, Coronel? Quando você iniciou essa trajetória aí? Eu tinha apenas 19 anos. 19 anos, né? Eu estava vindo do curso de técnico agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de São Luís, onde eu tinha iniciado com 15 anos de idade. Sim. É interessante, Coronel, como o senhor colocou, o senhor iniciou um curso de Direito, na época, eu acredito, pelo período, que aqui em Imperatriz, na cidade, era o curso mais concorrido. Eu estou enganado? Não, em Imperatriz, no Maranhão e também, vamos dizer, até no Brasil, né? Geralmente os cursos mais concorridos eram Medicina e Direito. Eu acredito que hoje não tenha mudado muita coisa. Realmente, de verdade. E ainda, isso foi um parênteses que eu quis abrir, porque realmente deve ter sido um impacto muito grande, para as pessoas, realmente. Então, o senhor sempre quis se destacar, né? O senhor colocou isso, deixa isso bem claro aqui pra gente. E de verdade, isso é louvável. Até porque entra também no próximo questionamento que a gente quer fazer e saber também, porque hoje jovens pessoas, que
querem ingressar na carreira militar, tem muitas pessoas que hoje que têm sonho, mas uma criança ou adolescente tem um sonho de ingressar na carreira militar. Eu conheço pessoas, né, jovens que têm esse intuito. E qual o recado que o senhor coloca para essas pessoas, realmente em relação aos desafios, aos enfrentamentos que elas vão ter que superar? Olha, eu quero dizer que a profissão de policial militar é muito gratificante. Sim. Tem seus desafios, mas também tem os seus méritos. Claro. A pessoa sabendo conduzir com zelo e responsabilidade sua profissão, ele vai ter uma vida satisfatória. O estudo é a única forma dele conseguir atingir esse objetivo. Claro. Por Perfeito. esse caminho eu trilhei e muitos trilharam, de forma que não há outro jeito. Sim, E o sonho é possível de realizar, sim. claro. E quando a única forma de você não conseguir é você não tentar. Eu acho Muito forte. Sim. o que você falou aí é muito forte. E assim, Coronel, você tá com quantos anos já de carreira na PM, na Polícia Militar? Hoje eu tenho 31 anos, né, de carreira. De carreira, né? De carreira. Por que eu tô lhe perguntando isso? É porque assim, eu nasci e me criei em Imperatriz, né? Eu vou fazer, por incrível que pareça, eu vou fazer 31 anos. Quando ele falou aí que começou em 1990, o ano que eu nasci, né? Sim. Então de lá pra cá, eu assim, Ano que eu nasci sendo também. aqui bem sincero, eu nunca vi, né? Não é porque você tá aqui na nossa frente não, mas assim, eu nunca vi algo negativo com o seu nome, falando assim, o coronel cometeu isso, fez isso, assim, que manchou a PM, né? E assim, o que é que a gente tem visto? Assim, você é um exemplo, porque você tem aí 30 anos de carreira, né? Mantendo sempre o seu nome limpo, sendo sempre esse coronel na Polícia Militar com caráter, sendo bem visto pela sociedade, um coronel que presta para a sociedade um serviço. E assim, nos dias de hoje, a gente vê tantos PMs aí de 2, 3 anos cometendo crimes, né? Que isso assim, de certa forma, queira ou não, mancha a classe da PM. Mas a gente sabe que isso aí é mínimo, é a classe mínima, porque assim, a maioria dos PM estão ali para fazer um bom trabalho. A minha pergunta é, o senhor acha que falta mais preparo ou é uma questão mais psicológica dessa geração nova que não tem assim um preparo psicológico já para colocar uma arma na cintura, enfim, como é que o senhor avalia isso aí? Na realidade é o seguinte, eu vejo assim, os bons policiais são injustiçados pelos atos dos maus. Sim. Basta que uma pequena parcela cometa algum ato desonroso que as pessoas já têm uma tendência a generalizar. Exatamente. De forma consciente ou inconsciente. Uhum, não há como não refletir no demais. Mas as pessoas que cometem esses erros, eu acredito e sou testemunha viva dessa situação, é uma pequena quantidade de pessoas. Isso. Que isso não tira, não desmerece a atividade e o bom nome do policial militar. Sim. Eu sempre procurei desenvolver minha carreira observando os preceitos legais, procurando ser solidário e resolutivo nas questões que me eram apresentadas. Com certeza. Você sabe que nessa trajetória nós somos alvos de muitas injustiças. Sim. Eu não fui uma pessoa isenta disso aí, entendeu? Mas as coisas erradas que eles tentaram nos atribuir não passaram de investigações preliminares. Eu nunca respondi inquérito, nunca fui processado, entendeu? E procurei, até mesmo porque eu evitei cometer certas coisas. Claro. Eu não me envolvi em nenhum ato de fatalidade, porque você sabe o seguinte, que às vezes o policial, ele entra num confronto, entendeu? O primeiro objetivo muitas das vezes, pelas circunstâncias, é preservar a sua vida. Com certeza. E nesse embate, muitas vezes, ele pode até chegar a cometer um fato típico que depois, muito embora depois seja inocentado. Sim. Mas eu tenho a consciência de que dei o meu melhor, fiz o que foi preciso, entendeu? Não condeno aquelas pessoas que, querendo fazer o certo, muitas das vezes lesou algum bem jurídico de uma pessoa física, entendeu? Mas também não faço apologia àqueles que, buscando fazer o mal, fizeram o mal. Por mim, eles têm que pagar
na forma da lei, dentro do devido processo legal, porque a forma mais correta de se resolver os conflitos na sociedade moderna é através do devido processo legal. Com certeza. Eu tô perguntando isso aí porque assim, eu sei que a Polícia Militar do Maranhão, existe um preparo, tem uns concursos, tem uns treinamentos, por isso que eu tô perguntando isso. Eu sei que você é prova disso, que você como coronel já treinou aí, eu não sei como é que chama tecnicamente, assim, na questão militar, que leva para dentro dos, não sei se tem no militar, não sei como é que funciona, não posso nem dizer como é que é essa questão de preparo, se leva para dentro dos matos. Eu tenho certeza que para ir para um GOI, para uma força tática, tem um preparo aí. Na realidade é o seguinte, a gente trabalha com 3 situações, 3 fatores que a gente tem que observar. Sim. O homem, e dentro desse homem é o ser humano que precisa ser lapidado, formado e preparado. A técnica, que são os procedimentos que o policial tem que saber, e esses procedimentos que diferencia ele de uma pessoa comum, é tanto que no confronto entre ele e um criminoso, ele tem que prevalecer, porque ele deve ser um homem preparado e dominar a técnica. Com certeza. E a tecnologia, que são os meios que ele tem que dispor para obter a superioridade que precisa ter diante da pessoa de quem ele vai exercer sua profissão. Perfeito. Então, nós analisamos essa superioridade relativa através do homem, da técnica e da tecnologia, sendo que todos os fatores eles são interdependentes, porque você pode ter todos os meios necessários, mas ter um homem despreparado, ou pode ter o homem que tem a técnica, mas não tem os meios tecnológicos necessários para desenvolver essa ação. Eu acredito, o senhor tocou em dois pontos aí, claro que o senhor falou, é muito pontual, mas 2 pontos que eu ia até entrar nesse mérito. Primeiro, em relação à questão do ser humano, porque muitas vezes a sociedade tem que entender, muitos entendem, claro, mas uma parcela não entenda que antes do policial ali é o ser humano. É um cidadão suscetível às falhas, exatamente, aos acertos. Perfeitamente, é isso onde eu queria entrar e chegar. E tem família, né? É um pai de família, é um filho, não é verdade? É um irmão. Então, assim, isso daí, muitas vezes, igual você colocou, você entra em confronto, você tem que priorizar o quê? Claro, se defender, obviamente. E isso aí é muito importante. E outra relação é a tecnologia, que eu acredito, com certeza, né? Da época que o senhor entrou, de lá pra cá, houveram muitas mudanças. Teve o advento da internet, dos computadores, né? Primeiros computadores, depois a internet, enfim. E isso daí, com certeza, ajudou muito. A polícia tem ajudado. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo, né? Desde o início, lá, quando o senhor entrou na polícia, esse contato que o senhor tinha com tecnologia, se era mínima, o que tinha na época, o que vocês podiam contar ou não tinha. Os armamentos. Tempo, né? Isso, tecnologia que eu digo, não só questão de informática. Eu tô falando, sei lá, de... Não, eu entendi. Inclusive, quem ingressou na polícia há 30 anos atrás assistiu às grandes transformações que houve na sociedade e principalmente na polícia. Isso. Entendeu? Perfeito. Olha, veja bem, quando nós chegamos aqui, né, para ser soldado, como você falou, os documentos eram datilografados. Meu Deus. Tinha aqueles policiais que tinham aquela habilidade, e eram poucos, né? Datilografar um documento. Era o herói. Era o herói. Ele sabia, tinha que dominar tudo. Não existiam os computadores. Acredito. Os policiais, eles trabalhavam sem coletes de proteção balística. Olha só. Recebia para o serviço um revólver. Muitas vezes tinha 3 cartuchos ou 5 e tinha que devolver logo ao final porque não tinha revólver suficiente para todo mundo. Sim. O fuzil era um fuzil Mosquefal grande e de repetição, e só 5 cartuchos. As viaturas eram viaturas pequenas, desprovidas de ar-condicionado, sem direção hidráulica, muito quente. Era na raça. Era na raça. E esses desafios nos fazia grandes naquele tempo. E se você falar de um tempo anterior, o pessoal andava naquele Jeep. Sim. Naqueles Jeeps Willys, né? Willys. Era isso que eu ia perguntar, né? Era o com pouca estrutura, como é que vocês faziam a operação? Porque eu sei que naquele tempo sempre já
Já tinha operação de todo jeito, Era né? muito exigido do policial a sua condição física, o seu preparo, entendeu? Os seus aspectos sensoriais, o faro, vamos dizer assim, o policial do faro fino. Sim. Ele não tinha esses métodos modernos de investigação. Chegava num local do crime, você tinha que ter uma habilidade para, com base naquilo que aconteceu, você presumir quem foi, e aquilo ali era uma linha que podia fazer você chegar até o criminoso. Existia alguns criminosos pontuais na cidade que sabiam, ó, se bagunçou, deu tiro num lugar, fulano tal dos anzóis. O fluxo de veículo era pequeno, a população também, a cidade estava ainda em fase de franca expansão, né? A gente observa o seguinte, que a Vila Fiquene, o Parque Alvorada, a Cafeteira, entendeu? Então era o Ouro Verde, eram bairros que estavam ascensão ali, começando. Né? Começando. Entendeu? Então, para o policial, era desafiador. Sim. Se comparar à situação de hoje. Claro. Mas ela dava conta do recado. Ela cumpria a missão. Isso, porque hoje a PM tem uma metralhadora, tem ali um 38, tem uma pistola do lado, né? Ele contando essas histórias que... Quando nós tínhamos... Rapaz, E outra coisa, o bandido se aparelhou primeiro do que as forças policiais, principalmente as forças estaduais. Quando existia aqueles grandes assaltos a banco, Sim. era comum se dizer, houve um assalto e os bandidos todos de fuzil AR-15. Meu Deus. E naquele tempo as armas da polícia eram praticamente obsoletas, entendeu? O que fazia a polícia enfrentar mesmo era a coragem. isso que eu ia falar, acho que era dos coragem. policiais, entendeu? Sim. A bravura natural do guerreiro, entendeu? Que fazia ele ir para um assalto a banco sem colete, Meu mano. sem colete balístico, com uma arma com uma autonomia de tiro muito pequena, contra um grupo fortemente armado. Mas ele sempre corria depois do assalto, né? Então eles respeitavam a polícia. E a questão do armamento e tudo. E a gente pode colocar também a questão de que quando iniciavam, por exemplo, as operações, aqui as estradas também, a polícia ela tem autonomia, né, de perseguição nas zonas, nas áreas, nas estradas vicinais, né, que chamam. Áreas de rural, né? Estradas rurais. Então hoje a gente vê também que as estradas rurais, assim, muitas são precárias, mas imagina... Mas elas já permitem uma mobilidade com uma certa rapidez. Tem esse outro Na época porém, não né? tinha isso, né? Na época não tinha, inclusive, geralmente, nós íamos aos matos, né? A caça dos assaltantes Sim. de banco. Isso que Eu já ia perguntar Eles isso também. deixavam o carro para um lado Isso que eu queria saber. e fugia pelo outro a pé. E aí nós passávamos dias atrás, seguindo pelo rastro, mesmo vendo vestígio. Sim. Certa vez eu estava aqui em Imperatriz, eu era tenente. Sim. Aí eu fui acionado para um apoio policial lá na cidade de Sítio Novo do Maranhão. Lá tinha tido um confronto entre os policiais e os bandidos, né? E eles se embrenharam no mato. Aí, quando eu cheguei lá, nós conseguimos encontrar o rastro deles. E o rastro indicava para um lado, mas quando nós analisamos o indício, nós estávamos vendo que o meliante estava andando de costa, entendeu? Cavando no sentido contrário. Eu digo, rapaz, tá de costa. Tá de costa, não vamos para lá, porque eles não estão para lá, eles estão voltando. Aí houve aquele debate entre os policiais. Eles perceberam, rapaz, tem razão mesmo, esse cara tá andando de costa. E nós chegamos à conclusão que eram eles, porque, olha, numa população daquela, tinha uma marca de tênis que não era característico da população local. Diga, pô, que são eles. Aí, porque o resto dos rastros era de chinelo, de bota. Eu digo, não, de tênis. Parece que era um trem, parece um laio que tinha naquele tempo. Sim. Aí nós identificamos a marca e chegamos a essa conclusão. Caramba. Aí passamos a noite, né? Nas estradas, e durante o dia nós fomos seguir o rastro, aí conseguimos encontrar vestígios que nos possibilitou lá na frente confrontar direto com eles. Qual era o número de polícia nessa época?
Olha, o número é bastante reduzido. O seu número hoje, como é que fala a questão assim? Hoje o número que você é de patente? Porque tem o 01, 02, 03. Eu me lembro uma vez que ouvi você comentando que hoje você é o policial de número 11, se eu não estou enganado. Olha, veja bem que depende, é relativo. Se você falar para os operações especiais, dos quais eu sou um deles, os Caveira, aí vai levar em consideração o curso. Certo. No meu curso eu era o 02, entendeu? Se você falar na antiguidade dos coronéis, antes da passagem para a reserva remunerada, eu cheguei a ser o 07 entre os 41 em atividade. E hoje, recentemente eu passei para a reserva e eu sou o oficial, o coronel mais jovem na reserva da Polícia Militar. Olha só. Legal. Muito bom mesmo. Tem uma outra questão também, coronel, que a gente queria saber de algumas aventuras, né? Suas. Se aconteceu. A gente viu recentemente, a gente fala até aventura ainda, mas a gente sabe que realmente... aqui hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Um tiro no pé do ouvido, aquelas zoadas. Mas uma aventura é você pular de paraquedas ali, por esporte, aquela coisa toda, pular de bungee jump. Agora você realmente ir atrás de bandido, enfim. A gente teve recentemente aquela operação com o Lázaro, né? Que foi repercussão nacional, todo mundo soube. Muitas polícias se juntaram, né? Se organizaram, muitas frentes de cidades e estados. E eu queria saber se já aconteceu, né, com o senhor, né, em algum momento, se o senhor ter ido para alguma operação dessas, não desse tipo de caso, qualquer tipo de situação, mas que teve que juntar, marcou, né? Que teve que juntar a polícia do Maranhão, do Tocantins, enfim. Se teve, conta pra gente. Eu já fui várias vezes em várias cidades, né? Sim. Das quais eu trabalhei, entendeu? Houve um fato mais simples, porque a gente conseguiu chegar a uma conclusão muito rápido. Nós estávamos atrás de um marginal, né? Sim. Estuprador, nas imediações de Senador La Roque. Sim. E apresentaram para nós o nome do rapaz chamado João Melechede. Rapaz. Aí nós cercava, andava atrás, tal, não sei o que, passou aqui, passou ali e nós passamos muito tempo, né, naquele dia. Sim. Atrás dele. Recentemente, quando era comandante da cidade de Açailândia, houve um assalto na cidade de Buriticupu. E nós tínhamos montado uma estratégia de quando tivesse um assalto lá, frustrar o plano de fuga deles, dos marginais, para eles se perderem. Sim. E executando o plano A de fuga, e nessa perda de tempo nós conseguisse organizar no terreno para combater. E assim foi feito. Eles foram assaltar, aí eu tinha uma equipe lá especializada, e quando eles foram sair da cidade, conforme tinham planejado, a equipe interceptou, aí eles tiveram que ir para o outro lado. Aí nós fomos para lá, montamos uma equipe, passamos 10 dias dentro do mato. Nossa, mãe. 10 dias dentro do mato, naquele situação de Buriticupu. Aí um foi morto em confronto com a polícia, né? Foram presos 2 e o restante do bando foi identificado. Então foi uma ação que se protaiu no tempo. Sim. Demorou demais, entendeu? E nós dentro do mato, dormindo e nós não tínhamos aquele aparato. Sim. Que tinha a turma que estava atrás desse marginal. Do Lázaro. E comida, sim, como é que vocês faziam? Nesses 10 dias dentro do mato aí, como é que... Às vezes... Bota uma bolacha ali na mochila, no bolso, como é que é? Exatamente. Nós temos os meios de fortuna, né? Para buscar alimentação, as alternativas, né? Sim. Mas... nós estamos numa região que fica muito próximo de residência, então a gente tinha povoados, a gente tinha uma articulação para obter alimentação, e quando não, a viatura vai, porque tem o apoio logístico, né? Claro. Mas tem dia de muito, tem dia de pouco e tem dia de nada, e no dia de nada a gente tem que ir também do mesmo jeito. Verdade, isso é uma grande verdade. E interessante que, pelo que você contou dessa operação, vocês eram uma espécie de antever o problema, né? Então, assim, exato, pensaram à frente, pensaram além, não.
caso aconteça isso, a gente já vai ter esse plano aqui. Ah, mas aí eu sempre procurei dar valor às estratégias. Sim, é onde eu queria entrar. E as estratégias, elas têm que anteceder aos fatos. Sim. Eu, na condição de comandante de Imperatriz, a gente tinha uma articulação para todas as saídas de Imperatriz, para todos os bairros. Perfeito. E para alguns eventos. Só dar um exemplo bem aqui. Uhum. Quando eu cheguei para ser comandante de Imperatriz aqui, diziam que na Beira Rio era um palco de assalto dos marginais. Então eu procurei ver de onde é que via essa turma para fazer essa situação dentro de Imperatriz, Sim. Dentro da Beira Rio. A gente acabou sabendo que o pessoal vinha do bairro da Caema, da Vila Leandra, entendeu? Aí foi o que a gente fez. Ia ter um grande evento na Beira Rio, aí eu botei um policiamento para policiar lá em frente à Cerâmica São Pedro, porque o pessoal ia sair da Vila Leandra, entrando aqui na Avenida do CCPJ, e colocamos também um policiamento para abordar as pessoas que iam sair do bairro, entendeu? O cidadão de bem passava. Agora o mal intencionado, aquele que ia cometer o crime, ele se intimidava com a presença dos policiais. Já voltava logo. Aí eu fui questionado, mas por que você vai botar aqui na Avenida do Cais do Porto, do Cais da Balsa? Eu digo, não, é porque daqui que vai sair o problema. Os caras estão usando isso aqui como rota. Verdade. Entendeu? E aí a gente conseguiu diminuir o número de eventos criminosos na Beira Rio, na minha gestão. Sim. E foi bem um trabalho assim que teve um resultado muito positivo, que até hoje a gente escuta as pessoas falando, né? Esse trabalho assim aí. como na barreira policial foi implantada na ponte do Felipe Gregory, né? Isso. Então, vocês sabem que naquele tempo os caras botavam nas imediações da ponte pau, pedra para assaltar. Sim. E aí eu disse o seguinte, olha, dentro da estratégia viável da polícia, não tem como nós não colocar um posto policial aqui. Aí nós fomos, naquele tempo, em parceria com a classe empresarial, Claro. e construímos aquela barreira e colocamos aquele policiamento lá. Aí acabou, resolveu aquele problema. Coronel, eu quero saber, para ser caveira, como é que é esse curso para se tornar caveira? Porque a gente sabe que muitos começam, mas... Poucos terminam. Nós temos um ditado entre os caveiros o seguinte: todos vão ser caveira, uns em vida e outros em morte. Não é para todo mundo. Entendeu? Só os fortes vencem. Então tem um processo seletivo e um curso extremamente rigoroso que vai lhe testar ao extremo em todas as suas situações, na condição física, na resistência à fadiga, o desconforto, entendeu? E na sua habilidade intelectual, no seu psicológico, entendeu? Então eu fiz esse curso juntamente com vários amigos meus daqui de Imperatriz. Alguns ficaram pelo caminho, mas muitos conseguiram. Como é que é? Vai para algum lugar? Como é que é? O curso é o seguinte: nós tem a área teórica, urbana, tem aquela parte operacional na parte rural, e dentro, eu sei que tu quer saber algumas situações que a gente passa, é praticamente semelhante ao da tropa de elite. É isso que eu quero saber. Tem aquela situação de tem dia que você come, tem dia que você não come, e você tem que viver os dois do mesmo jeito. Tem aquela parte que você fica 2 horas submerso na água, só com o nariz do lado comida, fora. como é que é? A comida, você bota a sua mochila com 15 quilos nas costas, o fuzil, e aí tem um tempo, 3 minutos para comer e beber água. 3 minutos para comer e beber água. Com a mochila, enquanto os outros estão na fila, quem não chegou a ver de entrar na fila fica de apoio, de punho cerrado no asfalto, esperando sua vez. Sim. Entendeu? Aí a comida é colocada dentro do gorro, né? Que é o chapéu, o boné. Aí ele bota primeiro o que tem caldo para afundar. Aí depois bota o arroz e um pedaço de carne. Aí bota um copo d'água. E não come, o cara fica correndo aqui e vai comendo na mão. Na hora que diz que ele apita, pronto, você tem que comer. 3 minutos, comeu, bebeu água. No segundo, aí ele não marca os 3 direito. Ele marca 2:45, alguma coisa assim. E apitou, pronto, parou de comer, bota o boné na cabeça e acabou. Tchau. E não dá nem tempo jogar no mato o resto de comida. Bota assim mesmo, tal, e acabou e vai.
E assim, E aquele... Tem aquele do sono, o cara testar a questão de você não dormir à noite. tem. Como é que chama aquele ali? Você... Na Noturno, verdade, é o seguinte, eu acho que você quer saber daquela instrução de AVOT, né? Isso. Que testa todos os seus sentidos. Isso. Que no período da noite você faz uma pista, aí você tem que identificar luzes ao longo do trajeto, sons e diferenciar o que vai, você vai sentir cheiros, né? Uhum. E vai conseguir ver algumas coisas. E aí é sozinho. Sim. Que ele solta você numa parte da mata e você tem que ir até o final, passando por vários obstáculos e por testes e por desafios. Sim. Ainda tem também o pernoite isolado, né? Que pode ser uma vez no cemitério, entendeu? Coloca a tropa dentro do cemitério, fica a 50 metros um do outro, a noite todinha, para ver se você tem medo de alma. Quem tem medo de visagem, meu E amigo? outra que você vai pra mata e fica Sim. a 100, 200 metros um do outro, sozinho para passar a noite, como caçador. Quem não tiver esse condicionamento psicológico, nem Já se é. mete. Dura quanto tempo esse curso? É muito 30 dias? É muito relativo. É, né? É muito relativo, varia de curso para curso. O meu Uhum. em 45 dias, tem curso de 3 meses, mas quando é 3 meses, tem uma parte mais introdutória Uhum. antes daquela parte que você é submetido a situações extremas. Eu acredito. E eu, vendo o senhor contar, a gente entende que realmente o policial em si, o ser humano, a questão do corpo, é uma máquina também, porque às vezes a pessoa pensa, para ser policial basta só aprender a atirar, mas muitas vezes você tem que ter uma visão boa, você tem que ter uma audição muito boa, né? Só contou a questão dos sentidos, né? E então o corpo de vocês também é uma ferramenta de trabalho, né? É que nem nós falamos aqui, os sentidos, né? na verdade. O policial é o seguinte, ele tem que levar em consideração 3 fatores. O elemento humano, Sim. que ao meu ver é a razão de todas as coisas, a técnica, que são os procedimentos que ele vai aprender de como fazer, e a tecnologia, que são os meios que vai dispor. Então você vê que o sucesso está na combinação desses 3 fatores. Sim. Se você colocar numa situação muito difícil uma pessoa, atribui uma missão a um policial e um desses fatores falhar, ele não vai ter a superioridade relativa que ele precisa ter para vencer. Sim. Entendeu? Não vai ter, porque vai precisar ter para vencer. Sim. E então ele vai ser igual a qualquer um, porque na verdade o homem, ele tem que ser transformado em combatente. Sim. E para ele ser combatente, ele tem que passar por algumas coisas. Acredito. Eu sempre Tropa de elite todinho. Todinho. Então, né? Eu, particularmente, sempre tive uma admiração, né, pela carreira militar. Meu pai foi militar do Exército. Tenho um irmão hoje, policial militar, queria mandar um abraço pro meu irmão também, pro meu pai. E que é o Gustavo, né, e o seu Edson. E assim, mas a gente sabe que tem muitas aventuras que a gente colocou, muitas situações realmente difíceis na vida de um policial, mas também a gente acredita que o senhor também tem os momentos de lazer, teve durante essa trajetória e também tem hoje. A gente queria saber um pouquinho... Só um detalhe aí, Sim. é o seguinte, na vida policial, nossa, a gente passa por certas situações desafiadoras que quando chegar no final da carreira, você for narrar, algumas pessoas, tu viveu tudo isso, mas a vida do policial não é fácil. É sempre um desafio. É um Ele sai de herói, né? casa É um herói pra que- trabalhar isso. Mas é sob verdade. situações difíceis e desafiadoras. E quando chega no final, é muita história. Quando você encontra verdade. uma das pessoas contemporâneas da época que certos fatos aconteceram. Vai longe. Em relação aí, Coronel, você falando essa questão, o cara sai de casa ali e tal. Assim, eu queria fazer aqui mais uma pergunta aqui. Teve algum momento, nesses 30 anos que você participou de alguma missão, que passou pela sua cabeça assim, rapaz, eu acho que hoje tá difícil pra mim voltar? Teve assim ou não? Teve outra coisa, eu só voltei devido ao preparo e à proteção de Deus. Sim. Nós fomos para uma missão, né, lá na cidade de Montes Alto, bem que próxima, uma cidade próxima aqui, Aham. onde um grupo de marginais teria sido preso, tinha fugido da delegacia e levado todas as armas da polícia, todos os fuzis. Porque o xadrez lá, a porta do xadrez era de madeira e o cadeado era que só fazia puxar. Aham. Aí o policial negligenciou lá na guarda e eles fugiram. Aí eu fui chamado. Aí chegou lá, eu fui dar um reforço para uma equipe. Aí alguns metros da equipe
a equipe se deslocou no mato. Sim. Aí eu, dentro do afã cumprir a missão, entre eu e o Fortes, corremos pelo meio do mato e encontramos a equipe. Aí quando chegamos lá, bem próximo, os marginais estavam dentro da casa mantendo a família como refém. Aí nós cercamos a casa, nesse primeiro momento foi tiro de Marcos. Aí morreu um soldado, morreu um marginal e eles ficaram lá dentro, troca de tiro. Aí eu fiquei de trás de uma parede, quando eu olhei o bandido ia saindo com um fuzil, uma coisa rápida. Já apontou o fuzil pra mim, só deu tempo eu sair da linha de tiro. Aí um policial que estava atrás de mim não teve a mesma agilidade. Aí ele pegou o tiro que foi dado em direção a mim, Sim. pegou no braço do tenente, o tenente caiu lá. Aí nós tivemos que socorrê-lo de madrugada, era por mais de 10 horas da noite. Nós estávamos dentro do mato, mais de 5 quilômetros da estrada, onde nós tínhamos ido a pé. Nós tivemos que tirar ele numa rede. Sim. Primeiro nós ia botar na moto, aí ele não segurava, aí nós botamos numa rede, aí nós levamos. Até a viatura. Mas o tiro era em direção a você. O tiro foi direcionado para mim. Agora só que eu estava muito atento pro local, pro perigo imediato. Sim. Que quando eu vi ele se projetar na porta e levando a arma na minha direção, eu já fui saindo para me proteger. E a pessoa que estava atrás de mim que não era para estar e estava, ele não teve essa mesma agilidade. Coisa de filme, viu? Coisa de filme, quem tá ligado, né? Rapaz, um Aí, tiro nesse de caso, fuzil. Morreu um soldado, morreu um marginal e o outro marginal morreu no dia seguinte. Que isso. Esse dia foi forte. E ele gritando meu nome. Ou melhor, morreu um soldado, Sim. o tenente foi baleado e gritando meu nome lá de noite, no escuro mesmo. Truvo. Não me deixa morrer aqui, vamos tirar daqui. Eu digo, rapaz, vamos ver uma rede aqui. Botamos um pau, botamos na rede e trouxemos ele até a viatura. Meu irmão, filme de guerra mesmo. Nasceu de novo, pode Nasceu ser de novo. Com certeza. É o que o policial passa, aquilo que o coronel acabou de falar. O cara sai de casa, Sim. entendeu? Sem a garantia que volta. Sem a garantia que volta, se doando ali pra fazer a segurança pra sociedade e tal. E assim, uma coisa que eu quero até falar, assim, eu vejo um bom trabalho da PM no estado do Maranhão, entendeu? Os caras aí estão fazendo um bom serviço. Apesar de que no início a gente até abordou aquela questão que o coronel falou, é mínima, entendeu? É mínima ali que tenta, de certa forma, manchar, mas a maioria, bota aí, exatamente. entendeu? Faz um bom trabalho. A maioria não pode pagar Isso. por alguns, Com entendeu? certeza. Então o número de policiais envolvidos nisso aí, se considerar a universalidade, é pouco. Aí quem se envolver, ele tem que ser responsabilizado dentro do devido processo legal. Uhum. É como dizia um coronel da polícia, aplicar a razão sem sofrer o impacto emocional. Que isso que é o importante, porque saber dividir essa questão, né, do lado racional e emocional. Porque a polícia, ela trabalha diretamente com lei, né, na verdade, com justiça. A gente sabe disso. Com certeza. Tem que ser justo, tem que ser tudo legalizado. E o senhor trabalhou como comandante, né, na cidade de Açailândia, inclusive a minha cidade natal, uma cidade querida. E assim, realmente tenho muitos parentes lá e a gente ouve muito, né, nesse período que o senhor passou por lá, realmente muitos elogios, primos, tios, realmente falar do seu trabalho. Eu tenho um carinho muito especial por Açailândia. Sim. Eu procurei dar o máximo de mim, puxar da minha parte física, da minha intelectualidade. Claro. Procurei motivar os policiais, incentivar para cumprir o seu papel. E nós conseguimos importantes conquistas lá. Inclusive, a maior operação de combate ao tráfico de drogas em Açailândia foi no meu comando. Nós tivemos uma estratégia, nós identificamos, nós inclusive nem dissemos para a tropa o que ia fazer, convocamos a tropa para reintegração de posse, recolhemos o telefone de todo mundo, aí fomos invadir as bocas de fumo lá em Açailândia. Eu me lembro que também ele passou um tempo aqui, o coronel comandou aqui uma área também de Imperatriz aqui, e o meu pai na época falava assim, agora o coronel deu isso aí, vai dar jeito nesse bonde de vagabundo que não quer fazer nada e tal, entendeu? E ontem eu tava lá na casa dos meus pais, eu falei, ó pai, mãe, o coronel deu isso, vai estar conosco lá e tal. E disse, rapaz, na época dele aí, porque eu me lembro que era dividido, você pegou uma parte e o outro pegava o outro lado, não sei como é que vocês chamam isso tecnicamente,
Mas assim, até hoje, eu falei isso mais cedo aqui, antes da gente começar a gravação. As pessoas até hoje que lembram do trabalho do Coronel Deilson, entendeu? Parabeniza quando a gente fala em relação ao seu nome. Porque na verdade é o seguinte, eu era comandante do 3º Batalhão. Sim. Aí houve a mudança no comando geral da Polícia Militar e o novo comandante, na formação de sua equipe, optou por me substituir do comando. Mas aí houve uma pressão popular, uma pressão política naquele período, e ele, que já tinha plano de implantar um batalhão aqui, optou por utilizar aquele momento, né? Aí Claro. ele implantou o 14º e me designou a missão de exercer o comando. Foi gratificante, entendeu? Porque eu consegui trabalhar numa área, entendeu, que era bastante carente em termos de estrutura policial, Claro. em termos de ações, e alguns bandidos dominavam. Isso que o Gleides colocou é muito interessante. Por quê? Porque a sociedade, a população, ela realmente precisa ver na pessoa do comandante uma figura, né, realmente, que acredite, igual o pai dele falou, agora os vagabundos vão tudo correr aí, tremer de medo. Porque realmente isso aí impacta, né? Causa realmente impacto. Porque, então assim, realmente tem que ter o cuidado, né? Realmente de saber quem vai ser indicado. Eu tudo. sempre procurei, nos locais que eu comandei, usar 3 fatores: ser justo, Sim, ser solidário, ser competente e resolutivo. Justo por quê? Porque não dá para você fazer as coisas ao seu bel prazer. Tem Claro. a lei, e tem a justiça, e tem a prática do bem que você precisa realizar. perfeitamente. Solidário porque você precisa se preocupar com o problema de segurança que atinge o seu próximo. Entendeu? Perfeito. Competente, porque Deus tem que te dar essa capacidade de identificar a melhor técnica, a melhor forma de executar o teu trabalho. E resolutivo é que o problema tem que ser resolvido. Sim. Perfeito. Tem que ser cirúrgico, né? Isso. Certo? E o Coronel, ele gosta do esporte Pois também. é, a viu? gente quer entrar nessa área aí, porque a gente vê, Coronel, que o senhor se preocupa também com a questão da parte física. O senhor falou pra gente estar na reserva, né? Hoje. Mas mesmo assim o senhor continua se exercitando, praticando algum esporte? Conta pra gente aí. Na realidade é o seguinte, eu sempre gostei do esporte, né? Até mesmo pra gente manter a atividade física, interagir com a comunidade, Claro. confraternizar os policiais, integrar mais, entendeu? E no quartel eu sempre comandei os times, organizei os times, realizava competições internas. Sim. Inclusive no 14º nós realizamos a primeira Copa da Integração das Forças de Segurança, que nessa competição, na edição que nós fizemos de primeira vez aqui, foi... A gente colocava o time dos batalhões da polícia que existia aqui, Sim. Corpo Bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Federal e Rodoviária Federal, e de alguns batalhões das polícias militares daqui do Pará e do Tocantins. Hoje a gente pratica o esporte no BNR, né? Sim. E Deus nos deu a bondade de conseguir fazer alguns gols, né? Sim. A gente É o artilheiro lá, né? Artilheiro na temporada lá. Hoje tá quantos gols lá na... 45 na Rapaz. temporada. Né? E é bom de 45 gol, ele faz gols. gol. Eu assisto lá direto lá, eu tô acompanhando. Pra Faz quem gol. questiona as habilidades, mas eu digo, não questiona o resultado, porque eu vou pra fazer gol. Sim. Eles podem jogar, eu vou fazer gol, filho. Tá guardando na rede, meu amigo. E é o que importa, o resultado é o gol. Não importa, né? O cara tem que botar, fazer o gol e pronto. É o que vence esse jogo, né? É o que vence Inclusive, esse esse jogo. ano, o time nosso, formado por policiais, conseguiu sair na semifinal do Torneio do Trabalhador, Olha da aí. Copa do Torneio do Trabalhador, no quarentão do DNR. Nós saímos na final, nos Nos pênaltis. Nos Caramba. pênaltis. E aí nós... E olha que não perderam nenhuma, não foi nesse campeonato? Time de melhor campanha. Nós tivemos apenas 2 empates e perdemos no pênalti. Que isso. Foi. Eu vi, a galera tava comentando sobre isso. Tiveram um desempenho. E Foi olha, muito nós bom. tivemos a obrigação de desbancar times de estrela da região, porque a gente sabe que a Pneu Sul convocou o jogador da região todinha aqui para o Disputar. desafio conosco. E saiu
O time da CEDEL também, quem conhece o Luizinho, o secretário de forte, esporte, sabe forte, que ele é forte. competente, gosta do futebol e investe. Sim. Aí ele formou uma seleção lá, mas não foi suficiente. A gente acredita. E é interessante porque foi de forma, no tempo normal, invicta. Invicta. Só vitórias, 2 empates, saiu nos pênaltis, o pênalti no tempo normal. Realmente uma campanha maravilhosa. No dolorido Machuca. vice-campeão, invicto. Coronel, vamos para uma pergunta aqui, de um acontecimento que houve a um assalto, né, ao Banco do Brasil, um assalto ao Banco do Brasil aqui no final da década de 90. Muitos vão lembrar, eu sei que muitos não, mas o senhor contando vai refrescar a memória da gente. Conta pra gente um pouco daquele acontecimento. Olha, aquele assalto foi cinematográfico. Ele foi o ato que, vamos dizer aqui, em termos de segurança pública de assalto, que mais desafiou as forças policiais na época e Sim. que mais revelou o despreparo das tropas e do aparato como um todo Sim. naquele período. Naquele tempo nós não tínhamos grupo de operações especiais, a maioria dos policiais civis não eram nem de carreira. Sim. As armas nossas eram inadequadas, era revólver, era fuzil, mosquetfal, no máximo tinha 12. E eu estava de serviço naquele dia. Era uma tarde e quando as pessoas começaram a ligar para o 190, estava tendo assalto no Banco do Brasil, naquele horário. E o policial se assustou, disse, senhor, tá tendo assalto, aí depois a gente começou até a ouvir os tiros. Aí Meu Deus do céu. eu chamei todos os policiais que estavam lá, peguei o fuzil, peguei umas coisas, nós corremos para lá e não tivemos nem condição de se aproximar. Meu Jesus. E tinha um carro atravessado ali, nós fomos pela rua Luiz Domingues, tinha um carro atravessado lá, mas não dos marginais, alguém se encagaçou lá e não Travou, conseguiu. parou o carro ali. Entrou em choque. E nós descemos da viatura, Que né? isso. Mais ou menos lá pela Rio Grande do Norte, esquina com a Luiz Domingues, e fomos correndo. Sim. E quando chegamos na Praça Brasil, ouvimos o tiro e quando eu cheguei, os marginais já iam saindo, né? Do local. Mas o que foi que aconteceu naquele dia? Eles confrontaram com as nossas viaturas, eles destruíram muitas das nossas viaturas. Sim. Eles chegaram, inclusive, no assalto a levar uma das viaturas da Polícia Militar e empreenderam fogo, levaram reféns, entendeu? Fizeram um assalto conhecido como Novo Cangaço, numa modalidade que eles atiravam para tudo quanto é lugar. Que isso. E um número muito expressivo, com armas mais potentes do que o da Polícia Militar. E na segunda maior cidade do Maranhão, levaram uma grande quantia e fugiram pela Estrada do Arroz. Após aí houve uma grande operação para tentar capturar, mas de certo é que a polícia chegou no momento, a polícia tentou fazer um cerco, ela não teve forças para fazer a contenção dos marginais no local, e esse fato marcou. Era De quantos? forma- Dá pra saber? Eram em torno dos 15 elementos, Que os isso, 15 era bandidos, muito, todos cara. armados de fuzil, naquele tempo chamava fuzil R15, Meu irmão. de forma que esse fato levou a uma mudança na estrutura da Polícia Militar em Imperatriz. Chacoalhou, né? Aí, em consequência disso, foi feito o grupo de operações especiais, foram feitos alguns planos, foram questionadas algumas ações, debatidas algumas estratégias de combater. Foi um assalto, assim, produção hollywoodiana. Não ficou perdendo, não. Pra época, né? Pra No época tempo. foi. Caramba. Inclusive, foi um assalto, eu acredito que um dos maiores que já havia acontecido naqueles moldes dentro do Maranhão e numa cidade do Porto de Imperatriz nunca tinha acontecido daquele jeito. Por isso que marca Histórico. mesmo na história. Histórico. marca. É É um histórico. assalto que marcou mesmo e que esse fato serve de exemplo, né, para quando você está debatendo alguns, participando de alguns cursos operacionais da Polícia Militar. Ou seja, hoje ele serviu como estudo, né? Serve como estudo, né? Serve como estudo. Como estudo. E Estudo foi de caso. estudo de caso. E é interessante porque a partir dele também houveram essas mudanças, né? E teve que acontecer isso para quê? Para poder surgirem, né, novos grupos de operações aí especiais. Aí o grupo de operações especiais, a gente viu que a polícia estava vulnerável. Sim. Foi visto que a polícia
era vulnerável. Naquele período eu era tenente, um jovem tenente de 27 anos, por aí assim. E eu me lembro que o comandante reuniu e naquele tempo, debatendo sobre a situação, aí teve o entendimento de que nós deveríamos capacitar melhor as tropas. Aí veio o Grupo de Operações Especiais de Imperatriz, que permanece até hoje. Sim. E que ajudou no combate a assalto, não só em Imperatriz, mas em toda a região aqui. Coronel, nós estamos chegando aqui no final. Queria agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast e deixar aí as suas considerações finais aí, fica à vontade. Olha, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite de vocês e dizer que vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Obrigado. É muito importante. A gente sempre, às vezes, quando vocês me chamaram, eu nem sabia, na realidade, como era a temática. Como se desenvolvia as coisas. Sim. Mas eu me lembrei que eu já vi outros programas desse pela internet, e saber que vocês estão fazendo isso aqui em Imperatriz é muito bom. Obrigado. É muito bom mesmo, então de Obrigado parabéns. Mesmo. E dizer que enquanto eu fui comandante aqui e policial, de forma geral, eu sempre me esforcei para dar conta da minha missão, cumprir a minha missão. A carreira da gente tem altos e baixos, tem as pedras que as pessoas tentam colocar no caminho da gente, mas Deus vai nos livrando, né? E de forma que eu consegui concluir minha carreira de forma íntegra, sair sã, entendeu? Sem cometer injustiças e procurando fazer o bem. E a sociedade reconhece isso. A sociedade a gente conta, né, com esse reconhecimento. E no esporte a gente continua morando na cidade e fazendo nossos gols. Que é de praxe. É isso aí. Certo? Então é isso, gente. A gente chegou ao final do nosso episódio. A gente fica muito feliz pela audiência de vocês. Forte abraço, valeu e fique com Deus. Até mais.